Bom Bom dia, né, dia. todo mundo que está chegando aí. Já dei uma introduzida aqui no assunto, falei, né, como a gente costuma olhar para os comportamentos e rotular, e principalmente no caso das crianças, levar para o lado pessoal, e como a comunicação não violenta nos traz esse olhar de que os comportamentos são uma forma de comunicação e que a gente precisa olhar para isso. O que os comportamentos estão nos dizendo? Exatamente. Às vezes a gente olha para um comportamento e já vem todo aquele julgamento, né? Então, acho que você estava falando exatamente disso. Quer me desafiar, tá sendo mal criado, tá sendo mal educado. Mas a gente tem que tirar esses julgamentos, né? Quando a gente olha para uma Uhum. criança, quando a gente olha até para um adulto, quando a gente olha para a gente também, e a gente olha para o comportamento, a gente tem que ter uma visão ali de raio-x para interpretar ou apenas observar o que está por trás daquele comportamento. Então, todo comportamento é uma forma de comunicação. E Uhum. eu gosto muito, né, além da comunicação não violenta, é a expressão corporal. Então, se a gente observar, se a gente ficar atento e observar as pessoas quando elas estão felizes, o gestual que elas fazem, né? Quando uma criança está muito feliz, quando uma criança está se sentindo amada. Qual o gestual de uma criança quando se sente amada? Qual o gestual nosso quando a gente se sente amado, né? Qual é o tom de voz que a gente usa quando a gente está se sentindo acolhido, se sentindo visto? E é a mesma coisa para a Uhum. criança. E às vezes a criança que nem é verbal ainda, né, não aprendeu as palavrinhas ali, qual o gestual dessa criança quando ela se sente amada, vista? E o mesmo é para o comportamento que a gente Para voltou, mim né? tá normal. Não, você tinha travado, mas já voltou. Então a gente observar, né, vamos falar assim, das crianças em si, e às vezes da gente também. Quando uma criança está fazendo uma tal da birra, ou a criança está gritando muito, a criança Uhum. está riscando uma parede, a criança está brigando com o irmão, com a irmã. O que, que esse comportamento está querendo dizer? Ao invés de a gente já chegar julgando e brigando com essa criança, o que ela está querendo dizer? Eu até pensei, né? Falei, eu quero fazer um post sobre isso, em que muitas vezes a gente fala assim para a criança, né? Olha, você está gritando e enquanto você falar assim comigo, eu não vou responder para você. Às vezes, Thaís, isso é uma forma de manipular a criança também. Porque será que todas as vezes que a gente fala isso para a criança, a gente realmente está enxergando aquele comportamento dela como o que ela está querendo dizer para a gente? Ou a gente só quer calar e silenciar a criança? Será que a gente está falando Uhum. num tom que abre a criança, né? A criança se abre, se vê ali na oportunidade de falar sem ser julgada, sem ser criticada? Ou será que apenas a gente quer falar assim, ó, se você ficar gritando assim comigo, eu não vou falar com você? A gente também está gritando com a criança. A gente não está olhando o Uhum. nosso comportamento. Aí a gente está falando do comportamento da criança, sem observar o nosso, julgando, manipulando tudo aquilo que a comunicação não violenta fala ao contrário, né? É para se Uhum. relacionar, para se conectar com a criança. Então a gente olhar para esse. Eu estou aqui falando sem parar, né? A gente ficar observando o comportamento antes de tentar julgar ou interpretar ou falar que a criança está fazendo por isso, ou por aquele motivo. Uhum. Eu acho que é sempre a gente parar primeiro, né, Dani, e observar. Eu gosto muito de trazer, a Maria Montessori fala muito, né, da gente observar as crianças para que a gente possa compreender os interesses dessa criança, as necessidades dela, para que a gente possa conhecer essa criança, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre dar um passo para trás em relação a nós também, porque os nossos comportamentos também comunicam necessidades, né? Então, a forma como a gente se comporta, por exemplo, diante de uma birra da criança ou diante de um conflito no trabalho, também diz muito sobre nós, sobre aquilo que a gente está precisando. E com as crianças é a mesma coisa. Só que a gente não para, né, para pensar.
porque a gente, na maior parte do tempo, está no piloto automático. A gente está só reagindo, Uhum. né? E isso que a questão da conexão que a comunicação não violenta nos traz, ela é muito verdadeira. Eu até estava aqui fazendo um post sobre ferramentas da disciplina para crianças autistas, e aí, assim, eu aqui pensando para elas se sentirem aceitas, e a primeira que me veio à cabeça é conexão, né? A conexão antes da correção. E assim, a disciplina positiva usa essa correção, mas eu nem diria que é uma correção. Eu acho que é a conexão antes da orientação, Uhum. Não é nem sabe? correção, Não é exatamente. nem, não seria nem correção. A disciplina positiva usa esse termo, mas é mais assim, eu acho que também quando traduzem, né, do inglês para o português, É, fica também uma forma mais fácil das pessoas entenderem. Mas é uma correção que é ensinar mesmo, é orientar, né? Não é porque quando a gente pensa em correção, a gente pensa em punição, né? uhum. E então a primeira ferramenta que eu pensei é isso, sabe? A conexão antes da orientação, antes de qualquer coisa, porque quando você se conecta, você consegue olhar para a necessidade do outro, né? Exatamente. Sem a gente se conectar e olhar para a necessidade do outro, eu acho que a gente não consegue compreender. E a comunicação não violenta, ela é muito, né, sobre esses aspectos, né, conexão, compreensão, empatia, honestidade, e o olhar para... Bom dia, Kelly. E o Bom olhar para a dia. gente e para o outro, né? Então, quando a gente propôs esse tema de hoje, o que, que o seu comportamento está dizendo é olhar para o nosso comportamento, quando a gente reage, e para o comportamento da criança também, o que, que essa criança precisa, né? É isso mesmo. Você está falando de se conectar antes. Muitas vezes eu penso assim, nossa, eu preciso falar isso para as meninas, eu preciso passar isso para elas que está acontecendo. E aí, primeiro eu tenho que me conectar a elas, né? Primeiro já vem assim em mim. Bom, talvez elas estejam tendo esse comportamento porque eu nesse momento não estou conectada a elas, né? Eu estou fazendo algo que não estou dando atenção. Então, peraí, deixa eu mudar o foco, deixa eu me conectar. Às vezes eu falo, né, até pra você, Thaís, eu tenho o meu limite ali até de trabalhar, de fazer as coisas, porque eu percebo que eu começo a me desconectar delas, né? E eu falo, não, não dá, esse não é o meu propósito. Então aí eu vou me conectar. E é muito engraçado, né? Porque aí eu vou lá, então eu vou conversando, eu vou me conectando e mudo o foco, sabe? Aquela questão de, não, eu quero falar isso, eu quero ensinar aquilo, eu quero. Você fala, mas a necessidade dela ali era outra, né? Porque qual é o meu objetivo de ter que falar isso aqui pra ela agora? Não tenho mais. Uhum, A gente vai se conectando, vai se relacionando e vai vendo que é outra questão. Uma coisa que eu observei uhum, ontem, Isa, ela chega da escola, ela chega irritada, ela chega cansada, né? Ela chega mais de 6:30 da tarde, cansativo. E muitas vezes ela chega e aí eu falo, filha, vem jantar. Porque depois, normalmente, eu tenho que fazer algum atendimento, eu tenho que fazer alguma coisa de trabalho, então é para ela sentar lá e jantar comigo. Ela gosta que fica com ela lá perto do banheiro, a hora que ela vai tomar banho. Então, o horário é meio corrido. E ela chega, a nossa mesa fica aqui do lado, né? E ela chega e ela senta aqui e ela fica, sabe, uns 10, 15 minutos. Eu fico, filha, vem jantar, tá na hora de jantar, vai esfriar o jantar. Aí ontem ela falou pra mim, mãe, se eu vou jantar antes e depois você entra aqui na sala, eu não posso entrar, porque você tá dando aula. E é o meu tempo de acalmar. Falei, nossa, falei, olha. E ela chega aqui, ela fica mexendo nos papéis dela, sabe? Desenhando, brincando, vai arrumar a mochila, tirar as coisas da mochila. Mas eu entendi que é um momento dela, é um jeito que ela encontrou de se acalmar depois da escola, sabe? De se reconectar com ela, com as desregular, coisas, né, também. de se regular emocionalmente. E eu ali, filha, tá na hora de jantar.
Filha, vamos jantar. Filha, mas o horário, filha. Aí eu falei, aí, a partir de hoje mesmo, eu falei assim, não, vai ser diferente. Ela vai chegar, ela vai vir pro cantinho dela. Eu vou deixar ela se regular. Eu vou me reorganizar com os meus horários. Ou eu vou deixar ficar, ou eu vou sentar aqui e ficar com ela um pouquinho, sabe? Deixar ela jantar depois, mais tarde. Não sei, mas eu vou deixar ela chegar, se reorganizar, né? Se regular. E acho que é isso que a gente tem que entrar em observação, né? Eu observei qual era a minha necessidade ali, o que eu precisava que ela fizesse. Estava pensando até em mim por causa dos horários, mas também ficar com ela, ter um momento com ela. Mas eu não estava observando que o comportamento dela de falar, eu já vou, daqui a pouco eu vou, eu não quero jantar agora. Era ela se regular. Então, é a gente observar, né, Thaís? É muito importante e é muito bom, porque aquilo que eu queria ensinar antes para ela, passou. Porque eu consegui compreender ela. Assim, se você não para ouvir, né, Dani? Às vezes, né, a criança já consegue verbalizar, como é o caso da Isa, que já tem 6 anos, né? Já consegue. É seis, Quase né, 8. Dani? Em menos de um mês ela faz Quase. 8 já. Ah, ela fez 7, é verdade, é verdade. É, Já mês tem que vem 7 faz anos, 8. ela já consegue verbalizar. É uma criança também que você já trabalha educação emocional e que já consegue se conectar muito bem com ela mesma, né? É importante a gente ouvir, né? Ouvir o que a criança está dizendo e também ouvir por meio dos comportamentos quando é uma criança menor. E aí, quem está aí assistindo a gente pode pensar assim, mas como que eu vou saber o que que meu filho está precisando, o que que ele está tentando me comunicar, quais são, né? Então, assim, ter em mente que as principais necessidades, assim, os objetivos primários de toda criança é sentir-se aceita, sentir-se importante, pertencente, amada e segura, né? Seguro. Então, muitas vezes os comportamentos da criança estão pedindo por essa conexão, né? Por atenção, pedindo para que você desacelere e se conecte com ela para entender o que, que ela está precisando. Geralmente é de atenção, é de se sentir aceita, importante ali naquela família, considerada, né? Por exemplo, no caso da Isa, espera um pouco, eu preciso desse tempo para me acalmar, e ela precisa da sua consideração, ela precisa que você respeite isso. Então, quando a criança não consegue ainda verbalizar, é a gente parar para compreender, né? E olhar, será que ele está cansado? E está precisando aqui descansar um pouco para depois vir comer, por exemplo? Como será que foi o dia dessa criança? O que ela estava fazendo antes desse momento, né? Chegou da escola agitado, cansado. Então, é a gente parar para se conectar, para conhecer a criança e pensar nas necessidades dela, pensando sempre assim, esse comportamento não é para me irritar. Assim como, na maior parte das vezes, a gente não se comporta de uma maneira agressiva ou, né, agitada para irritar o outro, mas porque tem algo dentro da gente ali que tá gritando e a gente não olha, né? A gente está tão acelerado e tão querendo fazer mil coisas e ligado no 220 que a gente não olha para aquilo. E aí a gente vai se sentindo sobrecarregado, irritado, começa a descontar no outro, mas não olha, peraí, qual que é a minha necessidade aqui? Por que eu estou agindo desse jeito? E para a criança é a mesma coisa, só que às vezes ela não consegue verbalizar como a Isa conseguiu. Não. Né? E olha quanto tempo isso pode estar acontecendo, né? E essa foi a primeira vez que ela conseguiu falar, mãe, peraí. Acho que já deve ter mais de um mês já, por aí. Olha só, bastante tempo, não é? Não foi coisa assim de 2, 3 talvez dias, ela não, também bastante estava tempo. ali precisando, né, se conectar com ela mesma para entender por que para mim isso é tão importante agora. Chegar e fazer isso é tão importante, né? Então também levou um tempo para ela conseguir verbalizar isso para você. Só que o adulto, né, ele precisa se colocar no seu lugar na relação e ter essa sensibilidade. E entender, né, que os comportamentos comunicam necessidades. Né? Então, Esses olhar dias para eu a fiz uns criança stories, com...
com esse olhar, né, Dani? Com É, essa compaixão. eu fiz essa semana uns stories compartilhando até de uma mãe que ela tava falando comigo do sono, e ela falou, mas ele não tá indo pro sono, né? Ele não tá entrando no horário de dormir. E aí eu vou lá, eu dou mamar, ele quer mamar, mas ele não quer dormir. E aí ele me morde, aí ele tenta me bater, e aí ele aponta pra porta e ele sai. E aí eu fui colocando ali, né? E aí eu tô falando isso porque você tá falando da criança não verbal, né? Que não consegue Uhum, falar ainda. E aí, para mim, ficou muito claro, eu falei para ela, porque eu conheço ela, né, eu já atendi ela, que não era mais o horário da janela de sono da criança. E aí, se a gente ficar preso nisso, né, é só esse horário, é só esse horário. E aí, o que eu queria trazer é sobre isso. Até você comentou, né, às vezes tá cansado. A gente tem o hábito muito, né, de olhar apenas para o que é visível, né, o que é palpável. Então, para as necessidades palpáveis. Está com fome. Essa criança não tá com sono. Ah, então ela tá fazendo isso para me irritar. Então ela tá fazendo isso por uhum, manha. Só que a gente esquece dessas uhum, necessidades emocionais, né? De pertencimento, de uhum, ser vista, se sentir amada, se sentir segura. Será que a gente não precisa começar a observar? Será não, né? Eu tenho certeza. A gente precisa parar e observar que quando não é aquilo que é o palpável, então a criança não tá com sono, a criança não tá com fome, a criança não tá cansada, ou tá, acha que não tá, né? Só que a gente não observa isso, a gente não observa essas outras necessidades. Então a gente parar para uhum, observar o comportamento, principalmente da criança que não fala, e não só da que não fala, porque às vezes ela fala, mas ela não consegue se comunicar aquilo que ela está sentindo, é ligar uma lanterninha ali, ó, uma luzinha, para a gente observar esses sinais, né? E essas uhum, necessidades, que às vezes a criança ela nem uhum, ela sabe que ela sente algo, ela sabe que ela precisa, mas ela não sabe nem como comunicar isso, né? O corpinho dela comunica de uhum, alguma maneira, às vezes que, como a mãe estava falando, né? Ah, ele vai me morder, ele quer, mas ele quer mamar, como ele quer mamar e não quer dormir. Mas, gente, o seio não é só para dormir, o seio é muito para regular essa criança emocionalmente também. E a uhum. gente esquece disso, né? É, Para a criança se acalmar, a gente observar esses sinais. uhum. A Kelly colocou aqui também, né? E Como a criança não observar, sabe. né, Dani, assim, por exemplo, a criança tá batendo, brigando com o irmão, chamando toda hora, mãe, olha aqui, mãe, vem cá, mãe, olha o meu desenho. Olha, o que está faltando para essa criança quando ela está tendo esses comportamentos? Geralmente é um pedido de conexão. Olha, eu preciso da sua atenção, né? Quando a criança fica fazendo repetidamente aquilo que você já pediu para ela não fazer, já redirecionou, já fez de tudo e ela persiste ali também, pode ser esse pedido. Peraí, eu fiquei o dia todo longe, você ficou o dia todo em casa, mas trabalhando, né? Porque a presença física não nem sempre é uma presença, né, emocional, uma presença real. Então, e a gente às vezes não para pensar nisso. É pensar o que que aconteceu se é uma criança, por exemplo, que vai para a escola ou que fica com alguém para o pai e a mãe trabalhar, o que que aconteceu no dia dessa criança, como que foi o dia dessa criança, né? Por que que ela está tão agitada assim, né? O que que houve? Ah, ela ficou o dia todo, sei, na escola, como será que está o ambiente lá, né? Será que ela teve o tempo de sono que ela precisava? Será? Então, assim, é um trabalho de decifrar mesmo a mensagem, Detetive, né, que a criança está né? querendo nos passar. E assim, é nossa função fazer isso, né? Uma mãe uma vez me falou assim, mas como que eu vou saber a necessidade do meu filho e tal? Era exatamente isso, briga entre irmãos. Um batia demais no outro. O menor batia muito no maior. Aí ela, mas como que eu vou? Eu falei, observando, não tem outro jeito. Você precisa conhecer o seu filho. Então, para em alguns momentos e observa. E outra coisa, perceba, será que ele só está recebendo a sua atenção quando ele bate? Né? Será que é só nesse momento que você está parando tudo, se conectando com ele para acolher, para intervir ali?
na briga, para conversar com um, com o outro, para olhar no olho. Será que ele está entendendo que é só nesse momento que ele vai conseguir sua atenção? É Então, isso mesmo. assim, é observar, né? O que que essa criança está realmente precisando. E às vezes a gente, mas ele não pode bater no irmão, isso é um desrespeito, a gente não usa violência aqui em casa, eu nunca bati neles. Ok, mas pensa, por que que ele está fazendo isso? É Porque isso às mesmo. vezes a criança entende, nossa, é só nessa hora que eu recebo a atenção da minha mãe. Então, toda hora que eu estiver precisando, eu vou lá e vou dar um tapa no meu irmão e começar uma briga, porque aí ela vem. Aí ela para tudo que ela está fazendo e vem. E Né? E aí é importante eu estou colocar isso, que dando não é, a um. criança não faz isso de propósito. Não, Ela faz como uma não. reação. Então, ela já aprendeu de uma forma reativa, física, né, Sim, corporal, cerebral, de que toda vez que ela tem esse tipo de comportamento, ela recebe atenção. Então, não é que a criança vai fazer isso pensando. A criança não tem, assim, a não. lógica, né? Tipo, nossa, então eu vou bater no meu irmão, vou castigar o meu irmão, porque assim, não. Não. São Só que ela reações, né? associa, né, Ela Dani? Ela associa. Isso, mas no associa. sentido assim, É que a ela não tá mesma fazendo coisa isso para assim. manipular, né? Nesse sentido que eu quero dizer. Não, ela entende dessa, ela interpreta dessa forma. Opa, quando eu faço isso, minha mãe me dá atenção. E agora eu estou precisando de atenção. Como que eu vou conseguir essa atenção que eu estou precisando? Né? E não é consciente mesmo, é mesmo uma É isso mesmo. reação que ela tem porque ela vai percebendo e interpretando dessa forma. Então, não é para manipular, mas é uma Uhum. interpretação que ela fez, Não. né? Uhum. Que o que a Kelly colocou aqui, para mim já subiu a tela, eu não consigo ler, Thaís. É como a criança não está com fome e a gente se pega falando, come mais, você não comeu quase nada. Sim, a gente também É não uma respeita, necessidade né? nossa, é É mais uma uma necessidade necessidade nossa. nossa de que a gente Uhum. aprendeu, né? Que a criança tem que comer muito, a gente tinha que raspar o prato. E é mais uma necessidade nossa, né? De querer ver ali a criança se alimentando. É uma preocupação nossa, mas a criança ela é muito sábia e ela reconhece o seu limite. É a gente que vai Uhum. desrespeitando, é a gente que vai colocando os nossos próprios limites ali para a criança. Mas se a gente permitir que a criança fale, eu estou satisfeita, eu já comi o que eu queria. Ah, mas ela vai ficar com fome. Ok, se ela ficar com fome depois, você não precisa falar, também não vai comer mais nada. Dá uma fruta, dá alguma coisa que vai alimentar de forma saudável a criança. Aí você pode explicar, não, Uhum. só vendo, falei para você comer tudo, olha. Por isso que a gente come um pouquinho mais no horário do almoço, por isso que é importante você se alimentar mais. Às vezes a criança não gosta daquele alimento. E a gente está ali insistindo, insistindo. Muda a forma de entregar o alimento, né? Mas sem fazer aviãozinho, nada disso. Mas assim, muda, né? Muda a forma de entrega, né? Tenta se Uhum. E às conectar. Às vezes vezes é o também, né, Dani, horário. ela é só também ali tem dia que a gente não tá, por exemplo, quando faz muito calor, eu não consigo me alimentar bem, Uhum. assim, como eu me alimento num dia normal, né? Esses dias aqui, por exemplo, tá muito quente. Então, a alimentação muda também. Eu quero mais é suco, é uma salada, é uma fruta. Então, a gente tem A que criança entender que a também. criança também sente essas indisposições, né? Uhum. Às vezes hoje ontem ela comeu super bem, mas hoje ela está um pouco indisposta e ela tá ali conectada com os sinais que o corpinho dela tá dando. E à medida que a gente vai forçando, insistindo, ela vai. Será que eu não estou sabendo ouvir meu corpinho, né? Será que eu não posso confiar em mim? Então, a gente estar sempre atento, né, aos sinais. Assim, olhando, ontem mesmo, uma mãe que eu já atendi, ela falou comigo, hoje ele não quis comer bem no almoço e tal, e aí eu fiquei tranquila. Aí ela falou assim, antes eu ficava muito nervosa, sabe? Comigo mesma. Aí eu falei assim com ela, mas por que você ficava nervosa com você? Né? O que que
que te fazia ficar nervosa. Aí ela falava assim, eu ficava pensando, será que essa comida tá ruim? Será que eu não estou sabendo fazer direito? Né? E aí é olhar para isso também, porque na infância dela tinha que raspar o prato, né? E aí a gente foi conversando, ela falou assim, não, hoje eu já entendo, ele não quer, ele está saciado, ele quer outra coisa, porque os gostos da criança também vão mudando, né? Ali, Isso. e também precisa entender isso e oferecer escolhas saudáveis, mas também deixar, às vezes, ele escolher. Ou então falar, não, tudo bem, você não quer comer, comeu pouco, tira, então vamos sair da Uhum. mesa. Na hora do lanche, oferece o lanche e vai percebendo, né? Ali deixando que a criança, confiando também na criança, né, Dani? Mas olhando É isso também, por que aquilo nos incomoda? Aí eu falei, mas qual que era, por que que isso te deixa nervosa, né? Porque o que eu queria dizer é, qual é a sua necessidade aí que não está sendo atendida? Só que eu falei de uma forma mais fácil dela entender. Por que que isso te deixa nervosa? Por que que isso mexe com você? Olha para isso, né? Olha para isso. Por o que está dentro de você. Porque não é sobre ele, é sobre você, Isso. É sobre você. É né? sobre a mãe, né? Ele é a pessoa, exatamente. Não é sobre a criança, não é sobre o comportamento dela, né? Pra mim tá travando bastante, viu, Inês, A aqui. Kelly está falando, meus filhos amam cenoura e beterraba, mas um gosta refogado e o outro cru ralado. Só testando para descobrir. Agora, quando eu faço, eu separo um pouquinho antes de refogar. Ficou assim, assim. E assim, seria desrespeitoso, né? Falar, não, você é obrigada a comer cozido, porque hoje eu fiz cozido, ou então o outro é obrigado a comer cru. Porque se a gente for pensar, né, Dani, a gente não quer comer aquilo que a gente não gosta. E a gente não come. Exatamente. Né? Se a criança está demonstrando que ela não gosta, por que que a gente vai obrigar? É mais leve oferecer da forma como ela gosta. E aí a gente fica, mas aí eu vou estar fazendo o que ele quer. Gente, não, a gente precisa ser humano, né? A gente precisa ser humano. Imagina você estar lá no self-service e tem só a beterraba cozida e só que você só gosta crua. Você vai comer? Não, você não vai. Você vai falar, hoje eu não vou comer beterraba, porque eu não gosto desse jeito, né? Então, não Isso é é uma ser maneira da gente. é ser Não, é uma maneira da respeitoso. gente. Isso. É a gente se descobrindo, né? E a criança também. A gente tá aqui, muitos adultos, né? Estamos aqui. Muitos adultos que não sabem do que gosta, não sabem das necessidades, não sabem dos sentimentos. E a criança vai comunicando isso pra gente. Eu gosto de beterraba cozida, o outro gosta de cru. Eu falo, quem tem mais de um filho, é exatamente isso. É a gente entender que eles têm necessidades diferentes, gostos diferentes. E sim, a gente, como adulta aqui, vai ter que fazer das duas maneiras. Né? Vai ter que, então hoje eu vou fazer assim para esse, hoje eu vou fazer daquele jeito para o outro. Mas a gente não pode obrigar que um goste do que o outro gosta. Né? E nem que a gente. Mas eu só como cozido. Por exemplo, vou falar de beterraba, né? Uma que gosta da beterraba gelada, outra gosta da beterraba quente. Então o que eu faço? Uma eu esquento, a outra eu deixo fria. Quer dizer, eu tô. É algo assim, eu tô olhando para a necessidade delas. E como você falou, não é que, mas eu tô cedendo, eu tô fazendo tudo que minha filha quer. Não, eu tô mostrando para ela, olha, eu te vejo. Eu sei que isso é importante para você. Eu tô reconhecendo que isso é importante para você. E o dia que eu não puder fazer dessa maneira, eu também vou falar, olha, o quanto você gosta disso. Hoje eu não vou poder fazer da maneira que você gosta, mas eu sei que isso é importante para você. Eu não sei se eu tô Sim, travada, será? Eu não gosto, né? Eu sei que isso é importante, mas nesse momento eu não posso fazer. Mas é mostrar para a criança, eu tô te vendo, eu tô reconhecendo sua necessidade, eu tô reconhecendo o que você gosta.
E muitas vezes a gente pode fazer sim. A gente não faz porque não quer dar o braço a torcer ali, ah, mas eu vou fazer o que a criança quer, depois a criança vai me dominar, depois a criança vai fazer, né? Eu vou ter que fazer só o que essa criança quer. E não é sobre isso, né? É sobre se relacionar. É a gente pensar, aí vem a empatia, né? A gente pensar como seria pra gente, né? Como a gente gostaria que fosse pra gente como adulto. E deixar a criança fazer escolhas, né, Dani? Escolhas saudáveis ali oferecem a tá. Você não quer beterraba? Isso. Hoje tem brócolis e beterraba. Qual você vai querer, né? Ou hoje Uhum. tem beterraba crua e tem beterraba cozida. Qual que você prefere? Só que a gente morre de medo, né? Morre de Uhum. medo de, ai, se fizer isso, a criança vai ficar mal acostumada, vai achar que pode mandar. E não, gente, a criança ela é um ser humano. Ela também tem Uhum. gostos, ela também tem, né? Ela também tem ali seus desejos, ela tem seus Sim. interesses. Então, E ela se a está se gente reconhecendo, eu vejo que isso sendo importante, sabe, Thaís? O que ela diz para ela só está mostrando para a gente, e essa é uma observação muito importante, que a gente pode fazer com os nossos filhos e permitir que eles se expressem, e aí a gente passa a se observar também. É assim, nossa, eu estou dando oportunidade para o meu filho, para minha filha, e para mim também a reconhecer. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu sou assim, eu não sou assim. Aí a gente passa, né, o que a gente fala lá do foge um pouquinho do assunto do amor condicional, do amor incondicional, que é eu estou aceitando como você é, quem você é, do jeito que você é. Eu não estou aqui impondo o que eu quero, as minhas necessidades para você. Eu estou vendo o seu comportamento, eu estou vendo como você está demonstrando quem você é e eu aceito. Pode doer? Claro que pode doer, gente. Às vezes a gente quer, ah, gostaria que meu filho fizesse assim, gostaria que meu filho fizesse aquilo. E às vezes não vai fazer. É a gente aceitar quem a criança é, né? A Kelly está falando aqui. Então, é tão simples, o processo é o mesmo, ralo tudo e só separa um pouquinho para refogar o restante. É tão importante eles saberem do que gostam individualmente, sim. E como que a gente vai Muito. saber do que a criança gosta se a gente não permite que ela faça escolhas? E é claro que aqui, né, eu não estou falando de, ai, você vai escolher entre beterraba e um chocolate. Não é isso, né, gente? Né? Vamos ser razoáveis, né? É fazer É, escolhas ali e assim, se é o momento do doce, você pode até deixar ela escolher. Você prefere um chocolate ou um doce de leite, né? Se é esse momento. Até mesmo para conhecer essa criança, né? Incentivar ela também a se conhecer e se reconhecer, né? Quando a gente dá escolhas, porque depois, pro resto da vida, a gente vai ter que fazer escolhas. exatamente. Né? Exatamente. Então é pensar nisso tudo, não é ser permissivo, ceder, é conhecer a criança, é entender que o comportamento dela é uma forma de comunicação, é se conectar com essa criança, olhar para ela, né, da forma como ela é e não da forma como a gente gostaria que ela fosse. Para Exatamente. conhecer, para entender, para atender as necessidades da criança, que é uma responsabilidade dos adultos, né? E para dar aquilo que ela precisa. E com a gente é a mesma coisa, né? Uhum. Entender o que o nosso comportamento também está dizendo sobre nós, sobre o que nós precisamos, sobre o que nós acreditamos, né? Sobre o que é importante para nós. É muito importante a gente fazer isso, porque até mesmo para ensinar a criança, né, a se conhecer, Uhum. É isso a mesmo. conhecer as suas emoções, suas reações, né? A gente também se conectar com isso e é algo que a comunicação não violenta nos traz de forma muito presente, né? A Uhum. conexão com as nossas necessidades e os nossos sentimentos. Exatamente. É isso mesmo. É isso. Se alguém quiser Gente, perguntar uma fez coisa sentido aí também, para tenho. você? Fez sentido? Ficou alguma dúvida? Eu queria pedir também Dá para para vocês praticar aí? sugerirem, né, temas para a gente lá nos comentários ou por direct, né, Dani?
que a gente possa trazer aí Isso. um olhar da comunicação não violenta sobre as situações mesmo do dia a dia, para que a gente possa praticar, né, e construir aí uma comunicação mais direta, mais amorosa, passar mesmo a nossa mensagem, né, seja para a criança, seja para o nosso marido, para a esposa, no ambiente de trabalho, né, deixa para a gente nos comentários. Travou aí para vocês? A Dani travou para mim, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Mas eu queria saber se fez sentido para vocês, agradecer quem esteve aqui conosco, quem participou, interagiu. A Dani, parece que a Dani caiu. Obrigada, Kelly. Precisamos sempre lembrar desse olhar, sim, é olhar com respeito, né? É entender que validar o sentimento da criança, considerar as necessidades dela, atender essas necessidades não é ser permissivo, é ser respeitoso, né? Ter respeito pela criança, é olhá-la como um indivíduo, como uma pessoa, um ser humano de igual valor para a gente. E é um ser humano que a gente precisa, sim, orientar, guiar, mas que a gente precisa também dar voz, né? Então é isso, Exatamente. Dani. Obrigada. Obrigada, Bom Thaís. dia. Obrigada a todo Semana que mundo vem aqui. estamos de volta. Semana que vem vai ser na terça-feira também, né, Thaís? Terça-feira, 8 horas, né? São três, vou de novo, por 3 semanas, de Pode ser terça-feira. terça-feira, né? Feira, 8 Uhum. horas também. Que terça às 9 eu tenho compromisso, eu não consigo. Aí tem que ser terça às 8. Depois que passei a respeitar a escolha dos meus filhos, ficou mais leve. Exatamente. O que a gente fala, fica mais leve, gente. É porque a gente quer, de uma forma inconsciente, abrir uma disputa, né? Não tem que ser assim. E aí, quando a gente começa a se relacionar e permitir que o outro tenha voz, se expresse ali, vai ficando mais leve mesmo. Então, É terça-feira que permitir vem, que 8 o horas, outro eu e a Thaís seja, estaremos né, aqui. Dani? É, Permitir que o outro seja. E a gente tem medo, né, de abrir mão disso e perder o controle, né? E perder a autoridade exatamente. e, e perder o respeito. Mas a gente sabe que a criança respeita a quem ela admira, ela aprende a respeitar sendo respeitada, e se a gente quer que ela se conheça, saiba fazer escolhas, saiba se posicionar, a gente precisa olhar para as necessidades dela, atender essas necessidades, respeitar e permitir que ela faça escolhas, que ela tente coisas novas, que ela tome pequenas decisões no dia a dia dela, né? É assim que ela vai aprender, e é claro que o adulto precisa estar ali para orientar, para garantir a segurança dela, né? Mas sempre olhar para o Exatamente. comportamento como uma forma de comunicação. Exato. Perfeito. Thaís, obrigada. Obrigada por mais Obrigada, uma, Dani. uma Bom live dia, com a pessoal. Bom comunicação não dia, todo mundo violenta. que Obrigada a todo participou. mundo. Isso aí, Um obrigada. Bom beijo, dia, gente. ótimo Bom terça-feira. dia Tchau, tchau. para Beijão. vocês também. Até mais. Tchau, tchau.